Os Radicais Livres realizaram o seu 4º encontro na Casa Porto das Artes Plásticas, um debate com o tema Arte e Política, Artes Visuais e Crítica Social. Um debate forte, contundente, que envolveu a plateia, porque na realidade estimula a reflexão e o pensamento não só sobre a função da arte num momento difícil da história do Brasil e do mundo, mas também numa tentativa de tentar entender o que está acontecendo com o Brasil de hoje, onde predomina um processo de idiotização, de imbecilização da população, com práticas fascistas visando distanciamento não só da política, mas também da arte e da educação. Para muitos, arte e política são esferas do saber humano, do fazer humano intimamente ligadas. Na realidade, todo artista, quando produz sua obra de arte, está inserido numa sociedade, está inserido no mundo, está inserido no planeta. Então é inevitável que ele reflita, através da linguagem escolhida, sobre as relações humanas existentes naquele momento em que ele está vivendo, mesmo que a compreensão dessa obra ultrapasse o seu próprio momento histórico. Na história das artes visuais, há muitas obras de grandes artistas e pintores de todas as épocas, onde a crítica social fica bem evidente. Por exemplo, basta lembrarmos de Picasso, da Guernica, aquele quadro que retrata o bombardeio dos nazistas numa pequena cidade espanhola que dizimou praticamente uma população, ou do nosso Portinari, exposto lá no MASP em São Paulo, com os quadros Os Retirantes, Criança Morta no Colo, obras fortes, contundentes, que mostram não só o retrato de pessoas que sofrem em função daquela seca, mas do abandono, pessoas que estão absolutamente abandonadas por uma estrutura social. E por aí vai, artistas como Goya, o Grito, por exemplo, do Eduardo Munch, uma obra que até hoje é digamos assim, citada, mencionada de inúmeras maneiras, aquele grito de horror, aquele grito de terror em função de algo que estava aterrorizando e que foi aterrorizar de fato, que são as guerras, 2 grandes guerras da Europa, que foi aterrorizar a população. Então a crítica social sempre foi algo com o qual o artista se envolveu, sobretudo no século XX. Porque antes o artista visual, digamos assim, na Idade Média ele era chamado de artesão, de artífice, ele trabalhava basicamente para a igreja. Depois ele passou a trabalhar, depois do Renascimento, com o advento dos mecenas, passou a trabalhar para a aristocracia. Então ele tinha que fazer, digamos assim, a maioria dos seus trabalhos eram feitos por encomenda, Os aristocratas pediam retratos, etc. Mesmo que alguns artistas tenham furado esse bloqueio, como por exemplo Velázquez, com o famoso quadro As Meninas, ou mesmo Goya, furado esse bloqueio e feito alguma crítica àquele momento histórico do qual viviam, de qualquer modo eles estavam obrigados digamos assim, a seguir as determinações do aristocrata que havia solicitado aquelas obras. Só no século XX o artista foi se tornar mais rebelde, mais independente. Depois da Revolução Francesa no século XIX, ele foi se tornar independente, ele foi vender a sua própria obra. Foi aí que surgiram novos compradores, como por exemplo os museus. Surgiram os museus, foram criados os primeiros museus na França, e os museus passaram a adquirir obras de artistas. E os comerciantes, os intermediários da obra de arte, os marchands, como se diz em francês, o negociante, o comerciante, que fazia intermediação entre o comprador e o artista, e o surgimento depois das galerias. Mas no século XX o artista passou a ser crítico não só daquilo que o envolvia, a sociedade, mas da própria linguagem da arte, do próprio conteúdo e o significado social da arte. Basta lembrar de Marcel Duchamp, por exemplo, com o famoso urinol, que exposto no museu, se tornou uma obra de arte, ou não. E a roda de bicicleta do Marcel Duchamp, ou então do famoso porco empalhado aqui do Nelson Lerner no Brasil, que concorreu a um salão em Brasília enviando um porco empalhado. E ele foi selecionado, por incrível que pareça, e o próprio Nelson ficou estarrecido, perplexo, foi aos jornais indagando os curadores daquela exposição sobre o que era de fato a obra de arte, que significado social teria uma obra de arte, por que escolheram aquilo como obra de arte. Então a crítica social do século XX vai não só
direcionada à sociedade do qual o artista faz parte, mas também à própria linguagem da sua obra, a própria linguagem escolhida por esses artistas, sobretudo porque no século XX os suportes todos, não só se expandiram, né? As intervenções, as instalações, os novos suportes, os novos materiais fizeram com que a obra se tornasse, as possibilidades críticas da obra, das artes visuais, se tornasse muito mais abrangentes, mesmo que tenham afastado o grande público, porque ela se tornou, até certo modo, um pouco incompreensível. Por isso que hoje nos museus é fundamental a figura do arte educador, daquele intermediário, daquele mediador que leva o público a exercitar o seu olhar, exercitar a sua forma de ver as formas, as cores, os objetos, para tentar compreender melhor esta linguagem neste nosso mundo de início do século XXI. Então, a crítica social, ela é, eu diria, alguns autores falam, inerente à própria obra. Na história da pintura brasileira, das artes visuais brasileiras, vários exemplos. Eu, por exemplo, vi uma exposição certa vez do Paulo Fogaça, fotografias de cães e animais atropelados nas estradas. Ele fez uma viagem e fotografou vários desses animais, todos arrebentados. Estas imagens remetiam às pessoas dilaceradas, torturadas e assassinadas pela ditadura militar. Hoje talvez essas fotos teriam um outro tipo de leitura. Ou então Cildo Meirelles, que se tornou atual agora, que fez um projeto Cédula, que era um carimbo numa nota de dinheiro qualquer, as notas existentes na ocasião, com a pergunta: quem matou Herzog? Vladimir Herzog, assassinado sob tortura durante o final da década de 70 na ditadura militar. Hoje essa pergunta voltou, como o Brasil está andando para trás, a pergunta voltou: quem matou Marielle? Que é a pergunta que está na cabeça, continua viva e acesa na cabeça de todos. E outras obras, como por exemplo o Nuno Ramos. Certa vez eu vi uma exposição em São Paulo chamada 111. Era uma instalação com 111 paralelepípedos, com breu em cima e com outros objetos que se referiam diretamente aos 111 assassinados no Carandiru. Na invasão da polícia houve uma briga dentro da penitenciária, o pavilhão 9 na época. A polícia invadiu atirando para todos os lados. Resultado, foram dezenas de feridos e 111 pessoas assassinadas. Então essa obra faz esta referência a esse fato histórico significativo e importante no Brasil. Ou então a Adriana Varejão, que trabalha muito com carne, com elemento carne. Eu vi uma certa vez uma obra dela chamada Linda do Rosário, que remetia à queda de um edifício histórico no centro do Rio de Janeiro, que esmagou um casal de pessoas pobres. Então essa ideia fez com que ela usasse a carne, a sua forma figurativa, para representar esse esmagamento não só de um prédio, mas de uma sociedade sobre os mais pobres, sobre os mais humildes, sobre os mais carentes. Então as possibilidades de crítica social são inúmeras, podem ser mais evidentes ou menos evidentes, ou simplesmente levar o espectador, o artista, o público, o observador a refletir melhor, não só sobre a sua vida, sobre as suas questões pessoais, mas sobre a sociedade. E esta questão da função do mundo moderno, na vida das pessoas hoje,